Fala, guerreiro! Segura essa imagem na cabeça. Um chatbot, um simples robozinho de WhatsApp, capaz de mandar mensagem para praticamente todo mundo que tem celular no Brasil. Parece pouca coisa, né? Pois é justamente esse objeto pequeno e invisível que pode ter decidido o rumo de uma eleição inteira no maior país da América do Sul. Presta atenção, porque essa história ela é pesada. Um pesquisador norte-americano que estuda censura na internet há uma década garante ter reunido documentos que mostram uma rede de financiamento do governo dos Estados Unidos operando por dentro da estrutura eleitoral brasileira. E no centro de tudo isso, segundo ele, está essa ferramenta de checagem digital, batizada de Midan, criada com o dinheiro do contribuinte americano. Vamos por partes, porque o histórico dessa suposta engrenagem é longo. Segundo o material apresentado, entre 2019 e 2023, os repasses de uma agência americana de desenvolvimento internacional para o Brasil praticamente dobraram assim que Jair Bolsonaro assumiu a presidência. De um patamar que nunca passava de 46 milhões de dólares, o valor teria saltado para 68 milhões de dólares logo no início do governo, chegando a 87 milhões de dólares no meio do mandato. Depois, quando o mandato terminou, o volume teria voltado ao normal. Coincidência? O pesquisador diz que não. E é aqui que o tal chatbot entra na história. De acordo com depoimentos citados, mais de 70% da população brasileira usa o WhatsApp como principal, às vezes única fonte de notícia. Pensa nisso, 70 em cada 100 brasileiros confiando naquele aplicativo verde para entender o mundo. Foi justamente esse ponto fraco, esse hábito tão nosso, tão do dia a dia, que teria virado alvo. A organização por trás do chatbot recebeu, segundo os documentos, 5,7 milhões de dólares da Fundação Nacional de Ciência Americana, ligada historicamente a pesquisas militares, para desenvolver tecnologia capaz de rastrear mensagens em grupos privados e alimentar bancos de dados de contas suspeitas. E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, segundo as próprias falas citadas em um evento nos Estados Unidos, teria elogiado publicamente esse sistema, comentando que existiriam contas consideradas inocentes úteis. Pessoas comuns que, sem querer, compartilhavam conteúdo que contrariava decisões da Justiça Eleitoral. Imagina só, uma senhora, um trabalhador qualquer, mandando um áudio para o grupo da família e caindo numa lista de monitoramento. O material também menciona que o próprio executivo responsável pela tecnologia teria dito, em tom de comemoração, que havia pelo menos uma chance plausível de o projeto ter tido impacto real numa eleição brasileira extremamente disputada. Uma frase que, se verdadeira, pesa como uma pedra na garganta de qualquer brasileiro que acredita no voto como última palavra. E não para por aí. Segundo essa investigação, grandes veículos de comunicação também teriam sido citados nos documentos como parceiros dessa engrenagem de verificação, o que reacende uma pergunta que já não é nova para quem assiste telejornal todo santo dia. Será que a informação que chega até a nossa sala é realmente isenta ou já vem filtrada antes mesmo de bater na tela? Do outro lado desse tabuleiro, autoridades ligadas ao governo americano teriam afirmado publicamente, segundo reportagens internacionais, que o objetivo era apenas fortalecer instituições democráticas e combater desinformação durante o período eleitoral. Uma explicação, uma justificativa. Mas será que justifica o tamanho da operação descrita? Fica o convite para reflexão, porque aqui não existe resposta fácil. De um lado, quem defende que checar fake news é proteger a democracia. Do outro, quem enxerga nisso um controle disfarçado, um país estrangeiro decidindo o que o povo brasileiro pode ou não ler no próprio celular. E você, sinceramente, confiaria no seu voto, sua opinião, sua liberdade de falar o que pensa nas mãos de um algoritmo criado do outro lado do continente? Setores políticos brasileiros já cobram explicações formais, alegando que a legislação eleitoral do país proíbe qualquer partido de receber, direta ou indiretamente, recursos vindos de organismos internacionais. Se as provas se confirmarem, o estrago pode ser enorme. Não só para a imagem de quem governa, mas para a confiança que resta entre o povo e as urnas. No fim das contas, sobra aquele chatbot, aquele ícone verde tão familiar na tela do seu celular, carregando agora um peso que ninguém imaginava. Uma ferramenta pensada para proteger virou, para os críticos, símbolo do maior escândalo de interferência que o Brasil já discutiu. E enquanto a poeira não baixa, uma pergunta fica ecoando: quem afinal decide o que é verdade dentro do seu próprio WhatsApp?